Bom, vamos lá, né? Já tá um tempinho aí, o pessoal já chegou e para até o pessoal ficar aí. Pessoal, boa noite a todas e a todos, né? Dando prosseguimento a um ciclo aí de debates virtuais, de live que eu tenho realizado com vários atores. Hoje eu tenho aí uma honra aí ter o Tony aí, Tony Massa, nessa prosa de hoje sobre sustentabilidade, impacto social positivo, que é o nosso tema. Ô, Tony, eu vou repassar para você que você faça a sua apresentação, aí depois volta para cá, eu me apresento e aí depois já começa as reflexões sobre o tema. Mas eu quero Combinado. te agradecer demais por essa oportunidade de a gente bater esse primeiro papo aí de forma online. Vamos lá. Valeu demais. Eu tô adorando essa parte de online. Eu acho que tá causando um impacto, a gente tá conseguindo uma abrangência maior da mensagem, né? Com essa quantidade de live focada com tema, galera que assiste já é a galera que curte. Então, eu sou o Tony. Queria te agradecer primeiro o convite de estar conversando com uma das referências de meio ambiente de Uberlândia, que desde que eu comecei em 2006 no terceiro setor, né? Ainda nem se falava de sustentabilidade, era responsabilidade social empresarial, e eu juntei um grupo de amigos que tinha essa vontade de fazer alguma coisa por Uberlândia, né? Nós somos todo mundo daqui, nós, igual eu, muitos não nascidos, mas criados em Uberlândia, os uberlandinos, né? Com muito Uhum. orgulho. Todo mundo adora a cidade, eu acho que Uberlândia é uma cidade que abre as portas, é uma cidade de todos os lugares, e a gente queria devolver um pouquinho do que a gente conseguiu para Uberlândia e pensamos em montar uma ONG, que é o Instituto IP Cultural, desde 2006. A gente começou na pegada da responsabilidade fiscal. Já existem muitas leis que permitem que a gente use o nosso dinheiro, né, num dos países que mais paga imposto no mundo, da gente direcionar o que a gente faz para a nossa cidade, localmente. Isso é sustentabilidade, parte do local para o global. Senão a gente não resolve o problema, né? E não é só meio ambiente. Se a gente resolve o problema do ser humano, o ser humano é o único que destrói o meio ambiente. Então a gente tem que focar muito no social, porque é ali que está a grande chave do que está acontecendo de errado no mundo. É tudo feito por ser humano, né? Esses dias eu estava conversando com um amigo meu e falando, ele gosta da causa de bicho de rua, de cachorro, gato de rua, ele ajuda a causa dos animais de rua, né? Mas para ter um animal de rua teve que ter um humano para soltar ele ali. Então, a gente tem que focar em cima do que dá para ser feito sustentavelmente no social, no ser humano, na sociedade, na cidade onde a gente vive. E o imposto é uma delas. Imagina, tem 15 anos que eu que estudo e estou coordenando, e hoje eu sou o presidente do Instituto IP, nós não subimos de 1%. Se a gente investisse, pessoa física, todo mundo que está ouvindo a gente, paga IPTU. Se a gente investisse o que a lei permite, seriam mais de 40 milhões todo ano investido em cultura. E cultura e esporte, se a pessoa tem dom e tem carisma, ela vai. Não precisa de nivelar através de educação. É óbvio, porque quanto mais você estuda, melhor você vai ficar. Mas esporte e cultura permite essa ascensão social através do dom. Então, se a gente quisesse investir em cultura, e aí todo mundo é beneficiado, a gente poderia ter uma escola legal de teatro, que tem algumas em Uberlândia, mas mais um conservatório, usando o nosso direito de não pagar para a prefeitura 100% do imposto. E quem criou essa lei foi a própria prefeitura. Então, ela também concorda com isso, que a gente tem que cuidar do nosso imposto. Então, a ONG começou através das leis de incentivo fiscal, que todo mundo acha que só tem para pessoa jurídica, mas o universo da pessoa física é de 99,9% de oportunidade. Então tem muita coisa ainda para ser desenvolvido para a gente se tornar fiscalmente responsável. Que eu acredito, eu vi que agora eles estão pondo politicamente responsável no conceito da sustentabilidade, né? Aqui na IP a gente fala de fiscalmente responsável dentro do conceito de cultura verde, que é uma das formas da gente gerar inclusão social e sustentabilidade através de uma ação fiscal. Eu não quero pagar 100% do meu imposto para a prefeitura. Então, eu cuido do que a prefeitura me permite que eu cuide sozinho. Eu escolho o projeto, eu direciono, eu acompanho. É muito mais legal quando a gente fala de sustentabilidade. É isso, é assumir responsabilidades, né?
para a gente criar um mundo melhor para as próximas gerações, porque a gente está destruindo. Nós somos a geração que mais destruiu em todos os tempos o meio ambiente. Então a gente vai ter, ainda bem que a gente é ser humano, tem inteligência e tem tecnologia, desenvolve tecnologia para fazer a compensação. A gente já sabe como fazer, mas a gente precisa de ação. E a ação está dentro da sociedade. O Instituto inteiro é voltado para conversar com a sociedade. E aí, em 2009, a gente começou a trazer adolescente, pessoas em busca de oportunidade, porque o primeiro pré-requisito para fazer parte da IP é estar na escola. A gente acompanha a volta, daí eles passam por um processo aqui com nossos psicólogos, com os nossos coaches de direcionamento de ser humano. A Rafa é a nossa encantadora de ser humanos, ela faz um trabalho excepcional. A Isabela, que faz o personal, é uma super coach psicóloga aqui de Uberlândia. E aí a gente começa a ver transformação. Para gerar mudança social, vai ter que gerar investimento social. Não adianta eu querer que um filho de uma família de R$800 compita com um filho de uma família de R$20 mil. Não vai acontecer. Mas tem exceção? Tem. Em tudo tem exceção. Tem moleque que gosta tanto de estudar que estuda na luz pública, porque a mãe não consegue pagar a luz. Vai ter a exceção. Mas exceção não gera inclusão, não gera melhoria social. A gente vai ter que ter investimento. E aqui a gente faz isso. Então eles têm psicólogo, dentista, esporte, cultura. À medida que a gente vai arrumando os parceiros para dentro do que eles querem na gamificação. Porque eu também já passei por uma oportunidade de ter a aula de inglês e eles não quererem aprender inglês. Então, não ia para frente. Então, agora eles decidem o que eles querem fazer e a gente corre atrás para gerar as oportunidades. Lógico que tem as que são essenciais, que é estar estudando, ir bem na escola e participar das oficinas de capacitação. Então, eles têm oficina de capacitação de moda, de sustentabilidade e de marcenaria. Aqui atrás do painel que a gente está vendo foi feito por eles. É um grupo de adolescente. Hoje o líder foi o primeiro, fez parte do primeiro grupo de 2009, e hoje ele já está formado, fazendo arquitetura, e ele é o líder da parte de marcenaria, e ele que treina essa galera para devolver para a sociedade um cidadão sustentável. Então ele tem especialização, ele formou, ele decidiu o que ele quis estudar, ele tem informação de sustentabilidade para agredir menos o meio ambiente e ser mais responsável, e a gente devolve para a iniciativa profissional, por exemplo, um profissional sustentável. Isso para ela é vantagem econômica, é vantagem social, é vantagem de valorização de marca. E enquanto isso, eles vão fazendo as peças. Então nós temos, por exemplo, calça jeans reciclada. O Brasil é um dos grandes pioneiros da pesquisa da moda sustentável. A gente inventou vários tecidos ecologicamente corretos. Então, com tecnologia ambiental. Imagina, Malaco, vamos fazer um teste nessa turma que está assistindo a gente. Chega no guarda-roupa depois que acabar a live e conta quantas calças jeans tem no guarda-roupa da casa, da família inteira. E multiplica por 12 mil litros d'água. Cada calça jeans para ser fabricada, desde plantar o algodão, gasta uma média de 12 mil litros d'água. E não é a IP que decide isso. É uma pesquisa da indústria da moda, do sindicato da moda, para eles saberem o impacto ambiental que eles estão causando. E aí eles soltam esse número, igual tem para 1 quilo de carne, para 1 quilo de ferro, para tudo eles calculam em cima da água. Porque sem água a gente não sobrevive. Então nós vamos precisar muito de falar de água nos próximos anos. E aí depois você pode... na sua apresentação, você tem muito mais domínio, eu aprendi com você. Então, você fala. Mas só para finalizar, para a galera entender o que é IP, e daí eles criam produtos para ser trocado pelo patrocínio social. Imagina, enquanto a gente estiver falando de altruísmo num país que está começando a ter direito de compra, a gente está dando murro em ponta de faca. A gente precisa de mudar, senão o mundo já seria mais sustentável. Se o mundo ainda está na casa dos 3%, e são 15 anos já, é porque desse jeito não funciona. Então a gente tem que pensar novas formas de trabalhar isso. E a gente decidiu bonificar todas as ações sustentáveis. Então hoje nós somos um grupo de mais de 10 mil famílias que trazem a coleta seletiva. A IP é um ponto de
de coleta seletiva de material reciclável. E aí num grau de sustentabilidade exagerado, porque eles limpam em casa, colocam dentro do carro ou na sacolinha que vai vir no ônibus, é uma embalagem que eles estão trazendo, e trazem para a ONG. É cada um assumindo. Eu não vou com ninguém no supermercado fazer compra. Então eu não tenho que ir na casa de ninguém buscar o que gerou do consumo. A gente pode assumir essa responsabilidade de direcionar. E aí a gente tem certeza para onde a gente está entregando. E aí a gente garante o ciclo de 360 da logística reversa que precisa para começar a ter sustentabilidade. Eu estava falando da calça jeans, estou emocionado de falar com você e estou jogando uma informação em cima da outra aqui. Mas vamos fazer esse teste, né? De 12 mil por calça jeans. A gente tem uma piscina olímpica dentro de casa. E existe o jeans ecológico, que é feito no Brasil, que é o jeans reciclado, que vem da logística reversa do jeans cru. Então, uma indústria não atrapalha a outra, elas conversam, elas somam, né? E aí, mas para poder baratear o custo, que é o que todo mundo fala, tudo que é sustentável é caro, né? A gente precisa de ter matéria-prima. No caso do jeans, é o retalho da indústria que faz a calça virgem e a calça nossa, quando a gente não usa mais. Ela precisa de voltar para virar de novo um produto para ser comercializado. E aí essa calça não gasta nenhum litro d'água para ser feito, porque ele é feito num processo seco de desfibrilação do jeans, que é transformar em fio, e depois refazer o jeans. Então imagina, se todo mundo tivesse pelo menos uma calça jeans, a gente estaria economizando 12 mil litros d'água por pessoa. Se a gente tem 7 bilhões de ser humano e todos praticamente têm uma calça jeans, ou tem um outro que tem duas para cumprir com o que não tem, são bilhões de litros d'água por ano, de eu ter atitude de pensar que a moda gasta energia, que a moda gasta natureza, aliás. Aliás, a moda gasta muito, a moda é a segunda maior consumidora de agrotóxico no mundo inteiro, o setor de moda, e é um grande consumidor de água. Então, a gente precisa repensar. E se é bonificado, é mais legal. Então, quem traz a reciclagem já ganha os IP reais, que é a nossa moeda verde, e já pode começar a trocar pelos produtos que saem das oficinas. Quem tem consciência ecológica, em vez de comprar de uma loja que às vezes a gente nem sabe, a gente viu tantas lojas agora serem acusadas de trabalho escravo, né? E às vezes a gente comprou sem saber da loja. Eu não compro mais. Se tem uma suspeita que trabalha com trabalho, que usa trabalho escravo, não vai ter meu dinheiro. É simples. Quem decide sou eu aonde eu compro. Mas quantos são comprados de projetos sociais? Vai ser menos de 0,1. Imagina, a gente tem Natal, Dia das Crianças, aniversário, Páscoa, festa junina. Quanto eu decido investir num projeto social e acompanhar o meu investimento? Você vem aqui na IP, você vai conhecer os personagens. Você vai ver quem é o Paulo, que saiu da Arca e hoje já está fazendo faculdade com bolsa integral na Exanc, porque ele é um bom aluno, ele é a referência para os outros alunos, porque ele desenvolve o tempo inteiro projeto sustentável. Então, ele tem muito mais informação de design sustentável, de arquitetura sustentável, porque ele trabalha com isso. Então, ele tem a prática e a teoria junto. E ele é bolsista, então ele tem que tirar nota boa. E quem tem que estudar para tirar nota boa está entre os melhores da sala, com certeza. Então você vai conhecer ele, você vai conhecer o Ian, que é o primeiro que nós estamos preparando para entrar na UF, porque não é fácil para um aluno que vem da base inteira pública passar na UF sem ser por cota. É complicado, a disparidade de conhecimento é gigantesca aqui, então você tem que preparar. Eu converso muito com os meus amigos e eu tenho amigos, graças a Deus, de todas as classes sociais e todos, até hoje, pessoas do bem, né? E eu estava conversando com ele perguntando, ele tem 2 filhas, uma de 5 e uma de 8. Quanto que ele gasta por mês com cada filha, mais ou menos, com escola, comida, lazer? Ele falou que é de 2.500 a 3.000. A galera que eu trabalho ganha 600, 800 reais. A galera que participa do projeto. Então, como que uma família que ganha um salário mínimo vai investir 2.500 para o filho poder competir numa faculdade pública, num curso de medicina, por exemplo? Você tem que ser fluente em matemática, em inglês, em português. Você tem que saber tudo, você não pode errar nada para passar na UF Medicina. Então, e o sonho da maioria deles é fazer medicina, porque é a profissão que te coloca no status social lá em cima automaticamente.
Então, eles querem fazer o certo e querem ser médico. É uma profissão que gera dinheiro e gera status. Todo mundo quer. Eu também queria. Ainda bem que eu não fui, mas eu prestei alguns anos de medicina também. Então, a ideia é essa: é a gente incentivar as pessoas a participarem dos negócios sociais que geram impacto social, trocando produto. Todo mundo usa camiseta, todo mundo usa calça jeans, todo mundo tem na sua casa uma mesa, um painel, uma peça de design. Dentro da empresa, eles fazem brinde. Então, por que não fazer um chaveiro? Deixa eu te mostrar um aqui, rapidinho. Ó, cadê? Esse é um chaveiro feito aqui, no nosso projeto. Ele vem com a marca da empresa. Uhum. É feito de pallet reciclado, então reutilizado, aliás. Hoje a gente joga mais de 1 tonelada dia de pallet no nosso aterro sanitário. Então, é madeira, pode ser retrabalhado, pode ter outra função. A gente tem mesa, tem cadeira, tem banco, fizemos loja de shopping. Imagina para um adolescente que entra no shopping e, Malá, eu tenho 15 anos de projetos com adolescentes, 10 anos, 11, né? Começou em 2009, de projeto social. Mais de 90% deles são pretos. Eles contam que eles entram no shopping e o segurança, que também é preto, segue eles, para ver se eles vão roubar ou não. Imagina ele entrar no shopping e mostrar: essa loja fui eu que fiz. Então, é isso que a gente tem que ter, as referências boas, para eles acreditarem que através de educação, capacitação, acontece o sonho. A gente consegue, que vai demorar, mas a gente chega lá. O que eu falo para eles: para eu me formar, eu fui bolsista a minha vida inteira. Foram 20 anos de estudo e eu tenho que estudar todo ano, todo dia, para estar entre os melhores, porque se eu tirasse vermelho, eu perdia a bolsa. Então, é a longo prazo que a coisa vai acontecer. E eles vão vendo que o social, eles terem contato com pessoas que são doutores, que já estudaram, que já saíram da posição deles e atingiram outro nível social, é o que gera referência, né? Como eu vou sonhar todos? A gente já formou vários aqui na ONG. Como que eu vou sonhar com uma faculdade, sendo que todos da minha família não fizeram faculdade? Qual referência que eu tenho para eu poder acreditar? Né? Na minha casa, por exemplo, meus irmãos quiseram ser o que o meu pai foi. Então, a referência foi o pai. Eu quis ser o que eu vivi, porque quem é um bolsista, eu fui bolsista até na faculdade, eu era o único bolsista da SPM quando eu fiz faculdade. Então, você tem acesso a outros caminhos que eles colocam como uma troca, né? Já que você ganhou uma bolsa, você vai ajudar na empresa júnior, você vai ajudar na formação da SPM social. Então, tem todo esse processo que eu tive a oportunidade, graças a Deus, através da bolsa, e tive uma família que me falou: então vai, o que deu certo com você e funcionou, vai dar certo com outras pessoas, a gente te apoia. E aí começou a história. E hoje eu tenho certeza que é replicável e é escalonável. Se a gente tiver investimento social, a gente vai ter uma sociedade mais justa e, consequentemente, mais humana, mais segura, mais sustentável. Ô, Tony, você praticamente resumiu a questão do impacto social positivo com as ações aí todas que você colocou do IP. Não é à toa que o IP é referência, né? O IP cultural hoje, pelo trabalho que você desenvolve com outros atores, né? É uma das referências na cidade e na região de inclusão social com sustentabilidade. Desculpa, pessoal, eu só me apresentando aqui, né? Porque teve essa primeira fala do Tony, Gustavo Malaco, sou biólogo, ambientalista, fundador também, igual o Tony, somos quase irmãos de tempo, né, de fundação de uma organização não governamental, né, você aí pelo IP, a gente pela ANGAR, e a ANGAR foi em 2008, né, Associação para a Gestão Socioambiental do Triângulo Mineiro, e agora eu estou de forma voluntária, afastado aí por uma questão profissional, mas assim, praticamente o mesmo tempo, né, um tempo que a gente pegou que foi muito bom, tinha uma efervescência de organizações da sociedade civil, criando naquela época no tema socioambiental. Eu lembro muito bem o Fórum Mineiro de Organizações Ambientalistas, assim, era um tempo que você tinha pessoas de referência. Em Minas Gerais, aqui, tinha o doutor Zé Carlos Carvalho, do outro lado você tinha a Marina, então de muita gente boa, em que pregava a governança social dentro dos processos. Então, foi um prazer esse tempo a gente ter sido irmãos nesse trabalho e o IP cultural nessa questão de inclusão social, na empregabilidade, formar cidadãos. Eu acho que isso foi
para resumir o que você falou em todo o longo desse tempo, em falar em inclusão, em falar em educação, em falar preparação para o mercado profissional, em preocupar com aquele cidadão dentro de questões muito importantes hoje que a gente, o país, né, deixa a desejar já há algum tempo um pouco na qualidade educacional. Nunca faltou recurso para a educação nesse país, faltou a qualidade da aplicação do recurso. E aí o nosso tema hoje, né, relacionado à questão do impacto social positivo, que quando eu disse que você resumiu todo esse tema, porque ele vai de encontro, você buscar, né, soluções para problemas das pessoas mais fragilizadas, né, em relação à classe C, D e E, que você buscar essas soluções associadas aí agora mais recentemente, né, Tony, depois da criação das organizações, nós viemos a apreciar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que aí o impacto social positivo por qualquer tipo de organização, seja uma organização da sociedade civil, seja uma empresa, seja uma prefeitura, seja um governo de estado, seja uma pequena empresa, ele tem que colocar o ODS. Então, essa visão de lucro apenas para você distribuir para satisfação pessoal de poucas pessoas, isso é ultrapassado dentro desse processo. Se você tem isso que é bom, que o terceiro setor é protagonista desse processo, que a gente já vem de uma formação e de um tipo de trabalho solidário, cooperativo, né, um trabalho altruísta, em que, primeiro, que legalmente a gente não pode dividir, a gente não pode ter lucro dentro da organização, de nenhuma organização, e todo o recurso captado, ele tem que ser revertido em ações dentro da organização com propósito de direito difuso e coletivo. Então é importante reforçar. Então essas empresas que hoje, felizmente, a gente tem visto uma transformação, né, e cada vez mais a sociedade cobra. Você colocou vários exemplos aí, o exemplo da moda sustentável é uma busca frenética que a gente tem que ter dessa cadeia, que sim, em algumas empresas é escravagista, né, trabalha com baixos salários, não traz igualdade de gênero em boa parte dessa cadeia, com uma produção insustentável, como você já falou, da utilização de água, por exemplo, em jeans, né? Mas, ao mesmo tempo, floresce também diversas iniciativas, né, com impacto social positivo, em que as empresas começam a trabalhar. Vejo exemplos, por exemplo, no Noroeste de Minas, de trabalhar um algodão orgânico, né? Você falou um ponto cirúrgico. A empresa da moda tem uma utilização de defensivos químicos, agrotóxicos, impressionante. E aí nós já temos aquela associação, trabalhos com algodão orgânico, inclusive de grandes empresas aí que tem aqui pelo Brasil aí, essas empresas que tem shopping center, etc. Mas a gente já viu essa associação com as costureiras locais, né, com as mulheres, o empoderamento feminino, da inclusão social. Então começa assim, ter esses trabalhos de você ter essa inclusão social no processo. Também uma grande empresa que a gente tem aqui em Uberlândia, não vou ficar citando o nome, que trabalha com a questão de energia solar, da mesma forma, busca projetos, né, de inclusão social dentro de comunidades. Então, você destinar aquele lucro que majoritariamente vai para um acionista e você distribuir na cadeia. Não tem como você fugir dessa questão, dessa discussão. Não dá mais, esse é um modelo passado. As empresas que hoje elas não se responsabilizarem socialmente e ambientalmente, elas vão falir. Está vendo aí o descaso com a Amazônia no Brasil hoje? Ele vai trazer o quê? Um fechamento de mercado. Uma empresa que, por exemplo, não tiver boas ações, ela quiser ir para o capital, ela quiser ir para uma bolsa de negócios, etc., ela vai ter restrições. E isso vai ser em todas as cadeias. A sociedade entra num ODS muito importante, né, Tony, que é a questão do consumo e a produção sustentável. Hoje eu estava vendo alguns vídeos sobre a questão também da agricultura sustentável, de trabalhos em impacto social produtivo, entre a favela e o campo. Poxa, uma iniciação agora no Globo Rural, agora de domingo, fantástico trabalho, um trabalho pelo INSPER, né, juntando, seja por meio de doações, ou um outro trabalho que você tem um ator central, que não fica mais aqueles atravessadores pegando boa parte da grana do pequeno produtor. Não, o comércio é justo, o comércio é solidário, o comércio é colaborativo, a economia é solidária com as pessoas, inclusão. E aí eles depois fazem a ponte direto para o consumidor. Então é um intermediário, entre aspas, que a cadeia todinha ela é certificada e acompanhada. E aquele produtor rural ele passa a conseguir ter o seu desenvolvimento, né, justo, solidário e com inclusão. Então eu queria destacar um pouquinho, mas assim, quem é craque nisso aí, e sempre que eu visitei o IP, a gente vê essas ações, né? É muito fantástico que você coloca. Então eu queria primeiro passar essas reflexões com você, que você começou um tema muito importante. E aproveitando,
além de vocês serem reconhecidos, vocês foram premiados, né, recentemente, participaram de um processo aí muito duro, né, em relação a uma aceleradora de âmbito nacional reconhecida e ganharam dentro desse processo, foram escolhidos a melhor organização dentro desse processo. Fala um pouquinho disso aí, como é que foi o processo, como é que vocês se destacaram, para inspirar as pessoas que estão aqui nos assistindo. Isso eu adoro falar, porque eu já participei de muita coisa legal, porque junto com a IP, tô desde o primeiro dia. Então, tudo de legal que aconteceu na IP, eu vivi. Mas nada perto do que é uma aceleradora de um prêmio. Não é nem o prêmio em si, mas o processo de aceleração. A gente participou das ONGs. Normalmente não são aceitas nas aceleradoras. Por quê? Porque elas aceleram o projeto para vender. E uma ONG não vende projeto, porque o projeto é feito para gerar impacto social. Então, aí a Banco, foi criada a Banco, que é uma ONG também, e ela aceita que projetos sociais participem do processo, junto com empresas do 2,5, né? Que é essa empresa que você está falando, que já tem uma causa social. Isso só existe porque o 2,5. Porque isso só existe porque o consumidor que compra está buscando. Então, enquanto mais a gente exigir que o segundo setor divida esse lucro com mais questões sociais, mais eles vão ser obrigados a investir nessas causas. Porque a maioria das vezes isso não vem de opção de negócio, isso vem de contrapartida de venda. Se a gente não fizer, a gente perde cliente. Então, as ONGs começaram a entrar e a gente participou. A Banco é a maior aceleradora de impacto social de capital nacional, feita no Brasil, toda do Tony, Brasil. Aproveita e fala o que é uma aceleradora, que a Nath até fez esse questionamento aí agora, até para já dar o conceito do que é uma aceleradora. Vou falar e vou tentar explicar do jeito mais fácil, porque eu também não sabia, que eu nunca tinha participado. Mas uma aceleradora é uma reunião de pessoas que estão no segundo e no terceiro setor, no nível de excelência, CEO, que se transformam mentores. Então, na Banco tinha mais de 400 mentores para os projetos, que vão direcionar os pequenos projetos, igual o Instituto IP, que não é uma ONG gigantesca, é uma ONG pequena ainda. Mas o projeto é legal. Então, você escreve o seu projeto nessa aceleradora e ele vai buscar profissional de todas as áreas para acelerar o seu projeto para que você consiga gerar mais impacto social. Então, a gente tinha uma mentora na Itália, que é a Simone, uma na África, que é a Domilda, e o resto aqui no Brasil. Tinha no Rio de Janeiro, em Montes Claros e aqui em Uberlândia. A gente tinha 5 mentores oficiais para o nosso projeto. Imagina 5 super empresários dedicados a fazer o projeto crescer. Então, eles iam soltando as atividades, por isso que é uma aceleradora. Rápido, eles já descobrem a sua missão e o problema que você quer resolver, e eles começam a propor atividades. E você começa a correr atrás para solucionar. E quem for comprovando o maior impacto gerado durante as 4 semanas, vai ganhando ponto e vai subindo na classificação. E a IP ficou em primeiro entre todos os países de língua portuguesa. Então, além de tudo, é um prêmio internacional, que para uma ONG é uma vantagem na hora de captação de edital, na hora de buscar parceria pública. Quem é premiado sai na frente, porque as pessoas querem já uma prova social que o projeto está funcionando, né? Porque no final é uma opção pessoal. Cada pessoa escolhe o promotor, o prefeito, o vereador, o dono de empresa, o cara do edital. É uma pessoa que vai escolher qual o projeto. Então, aí ganhar um prêmio global ainda deixou história para a IP. E agora, dentro desse projeto, a gente colocou o Recipe, que é esse que é uma plataforma, então é um aplicativo que vai ser lançado ainda. A gente está na fase, foi por isso que nós entramos no prêmio. A gente queria o aplicativo, finalizar o aplicativo para ser um aplicativo justo, porque hoje os aplicativos que tem para coleta seletiva ajuda o atravessador, não ajuda o catador de rua. Aqui na IP a gente considera que o catador de rua é a profissão mais desumana que existe no mundo. Imagina, a gente tem lei que proíbe cavalo de empurrar a carroça. E a gente permite que um vovô, um senhor aposentado, para gerar uma fonte de renda extra, porque esse sim é o catador de verdade, é o que está ali para gerar fonte de renda extra, porque ganha pouco ou não tem nem aposentadoria. Permite que ele carregue uma média de 160 quilos por 16 horas. E ainda chega em casa, tem que triar o material.
Malaco, os catadores que eu conheço, eles precisam de ir no UAI para pegar remédio para dor de músculo, remédio para dor de cabeça, para dói tudo se empurrar uma carroça. Dói cavalo, imagina um ser humano. Eles têm que ir no UAI quase todos os dias, todos que eu conheci. E eu fui em quase todas as cooperativas de Uberlândia. Agora está aumentando muito, tem algumas que eu não conheço, mas de quando eu comecei, eu conheci todas. E a história se repete em todas. Eles gastam mais dinheiro público com a consulta no UAI, que a gente paga para o médico, né, com o nosso imposto, do que o que eles ganham com reciclagem. Então, o catador de rua, além de ser desumano, não é sustentável, porque ele não é economicamente viável, porque ele não ganha para sobreviver e ainda gasta do poder público dinheiro. Ele não é socialmente justo, porque cavalo de 4 patas foi proibido, então a gente não devia permitir um ser humano fazer. E ele não é ecologicamente correto, porque ele está ali por sobrevivência. Porque romantiza o catador, né? Fala que é o agente da natureza, é ele que cuida do meio ambiente. Não é, ele está ali para sobreviver. Quem cuida do meio ambiente são os ambientalistas, os que estão tentando achar número, informação. Ele não, é uma profissão e uma das mais terríveis do mundo. E, além de tudo, é invisível. Tão invisível que eles não conseguem pegar os R$600, porque eles não têm internet, eles não têm computador. Então, nem essa ajuda dos R$600 não chega para o catador de rua. Porque ele é invisível. Não tem jeito de você achar, não tem jeito de você fazer uma pesquisa. Na maioria das vezes são analfabetos, porque não tem um mercado de trabalho para ele. Ninguém quer ser catador de rua. Pergunta para qualquer criança, para qualquer adulto, que profissão que você escolheria. 3. Se sair catador de rua, vamos embora para o psicólogo, a Rafa resolve. Porque ninguém pode querer ser um catador de rua. Não é humano esse processo. Então a gente não permite, a gente incentiva que traga aqui o material reciclável. E o catador entra no projeto. Daí sim, ele tem um lugar para poder trabalhar, um teto, ele tem um tênis, um EPI para poder mexer, ele não mexe em lixo, porque lixo é quando a gente contamina na nossa casa. Uma caixa de leite na nossa casa, na nossa geladeira, é uma embalagem com leite. Ela vira lixo quando a gente põe lá de fora misturado na lixeira. Antes disso é embalagem. Então ele mexe com a embalagem. A gente não aceita lixo aqui na IP. E nem premia quem traz lixo. Porque a gente já tem consciência ambiental e informação para poder cuidar na nossa casa do primeira etapa, que é a reciclagem. Se a gente cuida na nossa casa, já descontamina 90% da reciclagem. Você precisa de fazer uma limpeza, uma descontaminação simples. Se é lixo, é uma descontaminação pesada química, altamente contaminante. E aí a gente está fiscalizando todas para saber se está fazendo certinho o reuso de água desse processo. Eu não conheço para falar, mas podia ser outro tema, né? Então, o impacto social é isso, é a gente assumir responsabilidade, escolher qual é a área que a gente quer atuar dentro da sustentabilidade e praticar. Não adianta ficar só na informação de internet. Sustentabilidade ao vivo. Colocar uma composteira em casa para cuidar do orgânico. Hoje existe tecnologia de composteira para apartamento, que não dá mosquito, não fede. Então, aquilo que a gente tinha lá atrás já está quando a gente lançou, já está completamente evoluído. Já está acessível a todo mundo, inclusive em preço. É cuidar da reciclagem, é cuidar o que consome na moda, onde que está comprando. É isso que é a gente gerar impacto positivo. É as nossas ações terem consequências sustentáveis. Ô Tony, até o Bernardo Zimon aqui, que tem um trabalho também, uma empresa que trabalha com resíduos, reforçou essa questão, né, desumana e insalubre e anticivilizatória mesmo, né, dessas pessoas que infelizmente não têm opção. E o mais cruel é uma palavra que você falou, que eles são invisíveis, né? E agora em tempos de Covid, né, olha a situação terrível, as pessoas não têm nem direito a esse auxílio, né? E ainda encontram numa profissão altamente insalubre. Então, nós temos que mudar essa gestão, sabe? Quando eu vejo o Bernardo... Tem 10 anos, a gente recebe aqui fralda descartável suja, a gente recebe rato, já chegou rato vivo, de tanta sujeira que tinha no lixo, ficou tanto tempo que o rato entrou na sacola e veio para cá. Então, imagina que loucura, uma pessoa, às vezes uma pessoa que no dia a dia dela ela é excelente, mas ainda não se atentou que ela é responsável pelo consumo. Ela não precisa de fazer lixo.
Porque é uma mudança comportamental. Igual a gente não fica com a pia suja uma semana, ninguém consegue largar, tenta fazer esse teste. Largar sua pia, se suja e vai usando a cozinha inteira. Você não aguenta, você lava antes. A gente devia enxaguar. A gente ensina aqui na IP uma frase simples. Embalagem é sinônimo de reciclagem. Então, se comeu, enxagou. Se não comeu, reciclou. É fácil. Todas as embalagens que a gente usa na alimentação, a gente tem que enxaguar. E aí o resto da casa já está pronto, não precisa. Shampoo, condicionador, eu estou falando de embalagem, né? Desinfetante, amaciante, essas não precisam de ser enxaguadas. Então é muito pouca a mudança cultural que a gente tem que ter. Está na nossa cozinha a mudança cultural. A Ireni está até questionando essa questão, né, de levar, se você quiser, acho que é lavar, né? Eu não entendi, Ireni, depois você reforça aqui, mas eu estou entendendo isso aqui. Não, entendi sim. Ela quer saber qual horário que leva os materiais aí para o IP, né? Qual o melhor horário para ela destinar nessa questão. Se ela quiser conhecer a ONG tá. Fica aberta das 9 da manhã até umas 7 da noite. Tem gente aqui todo dia para apresentar o projeto, para mostrar a ONG. Se ela quiser ligar, é 32145447, ela agenda uma visita monitorada. Aí vem uma pessoa que já foi treinada para apresentar o projeto, para conversar com quem tiver vontade. E se ela só quiser cumprir a responsabilidade com a coleta seletiva, é 24 horas. Ela pode deixar aqui na porta, que toda hora passa gente e passa para dentro o reciclado. Das 9 às 19, tem gente para pegar. É só tocar no interfone e vai uma pessoa e pega. Mas, eu não posso, só tem final de semana. É só trazer e deixar aqui na porta que a gente passa para dentro a reciclagem. Lembrando que a gente só pega reciclagem limpa, quando cada um assume o seu compromisso com a coleta seletiva. Só respondendo também a Ana, que ela comentou a sugestão de uma live sobre compostável. Até fiz uma recentemente com o Bernardo e com a Sheila. Foi uma live muito interessante. Ela está no meu canal do YouTube, viu, Ana? Mas com certeza mais à frente. Na verdade, eu quero fazer uma live sobre economia circular. E aí nós vamos abordar, depois vamos conversar de novo, Tony. A ideia é até trazer o Sérgio Xavier, que é uma pessoa que tem um trabalho muito forte no Brasil com economia circular. E a gente quer debater sobre isso. E aí, retornando essa questão dos resíduos, né? É bom que você e o Bernardo, e o Bernardo estão aqui, o Zimo, falei, outro Bernardo, na verdade, é o Marquês. Eu conheço ele também. Então, sempre Bernardo com antenados essa questão de resíduos, né? Ele destacou aí a questão da utilização das máscaras, né? Hoje eu li também um artigo que saiu de toda a poluição gerada, eu fiz até uma matéria na MGTV tem pouco tempo, a respeito, né, dessa nova onda que hoje tem de descartável por conta de comida, né? Que o pessoal ainda utiliza muito isopor, utiliza muito alumínio, e também as máscaras, né? Agora, a questão da comida, a gente teria algumas soluções alternativas, utilizando sustentabilidade, utilizando outros tipos de produto, né? Você tem um material, né? O papel reciclado que você conseguiria substituir. Tem até, eu pesquisei antes, mandei até isso para a imprensa. Então, o que falta, assim, eu acho que ainda há uma acomodação, mas assim, o consumidor, ele tem que ser responsável pela cobrança. Ele tem que trabalhar mais essa questão. E também ser responsável, até hoje, pessoal, reforçando, o cuidado hoje com o entregador, né, que hoje está totalmente jogado, né, sem direitos fundamentados. Tem até uma greve agora projetada no dia 1º de julho desses entregadores, que não tem uma legislação sobre velocidade para eles, não tem um salário base, aí eles ficam na questão de recebem por mais entregas. Então é uma questão social também de outros invisíveis nesse mercado, que a gente acha que está contribuindo, mas também está levando muita gente hoje para uma situação deplorável de um acidente de trânsito, ainda mais no Brasil, que mata milhares de pessoas. Mas esse exercício, né, que você falou de história em relação ao IP, na verdade é uma história para a cidade, né? Se a gente tivesse diversas organizações como o IP espalhados com essa visão e interiorizar ela dentro das empresas, eu falo que o terceiro setor, né, a gente trabalha com muita criatividade, com muito ativismo e sempre com pouco recurso. Isso faz a gente sempre trabalhar com boas ideias, sabe? Por isso não é à toa que algumas organizações se destacam nesse processo, inclusive competindo com empresas que almejam lucro. Isso é fato, por conta do trabalho que a gente tem mais cooperativo, a gente consegue gerar o impacto social maior. O terceiro setor nisso, ele é muito protagonista. Nós da Angá, nós não temos muito um trabalho muito direto, né, com a questão da empregabilidade.
O nosso trabalho é mais na construção da governança social, da governança socioambiental, da ocupação dos conselhos de política pública, que é construir essas políticas, né, dentro de Uberlândia, dentro de Minas Gerais, pegando experiências aí, por exemplo, de várias organizações como o IP, e fiscalizar o executivo, que é um papel importante. Tem que fiscalizar o executivo, gente. Tem que ocupar conselho de política pública. Tem que, por exemplo, Uberlândia não tem um conselho municipal de saneamento para a gente discutir a questão de resíduo sólido. Isso é brincadeira, uma cidade de 700 mil habitantes, que a gente não tem um conselho, que a sociedade civil possa estar lá, que as cooperativas pudessem estar lá para discutir como que pode ser a melhoria do resíduo sólido. Tem que realmente a gente trabalhar numa evolução, trazer mais dignidade a um processo que seja trabalhado pequenas empresas descentralizadas, tantas empresas com fins lucrativos como 100, tem espaço para todo mundo, e não uma centralização da gestão de resíduos sólidos, que a gente enterra lixo, que não tem sustentabilidade dentro desse processo. Então, e é caríssimo. Caro, vendo o seu trabalho, vendo o trabalho do Bernardo, que eu já fui na empresa dele também, verificar como que a coisa funciona com tecnologia, com ação social e com impacto social positivo, sabe? A gente tem que mudar essa roda hoje, que é desperdiçar dinheiro numa mobilidade urbana insustentável na cidade, queima de combustível fóssil, de carro, e só isso, da mesma forma do resíduo de uma empresa centralizada. Agora a poda, vamos falar um assunto aqui que é muito preocupante. Por que essas podas aqui de Uberlândia são direcionadas para a agricultura familiar? Sabe para onde que vai essas podas, essas árvores, gente? Uma empresa aqui que ganha por receber mais poda. Estamos enterrando biodiversidade. Estamos mutilando essas árvores aqui de Uberlândia por um contrato suspeito. Essa é a palavra. Vamos botar os pingos nos is. Vocês devem ter assistido aí essa semana aí umas podas de uns ipê, sucupira, um monte de coisa ali no bairro Planalto. Enterrar dinheiro das pessoas. Tem que ter o trabalho contrário. Um amigo nosso, se a gente tem composteira, se a gente destina o nosso resíduo num local correto, por exemplo, no IP, ou num barracão, ou num ecoponto, por que a gente tem que pagar a taxa de lixo? Quem tem que pagar a taxa de lixo é quem gera lixo, e não quem não faz isso. E aí estimular toda essa cadeia para que ela passe a trabalhar e ser o autoconsumidor desse processo. Senão você não muda a cidade, aí é só dinheiro enterrado lá no aterro. Reforçar isso aí, que é muito importante quando fala de impacto social positivo, que esteja cada vez mais também dentro do poder público, que ele que tem que mais perseguir o impacto social positivo. E a nossa política de sustentabilidade hoje, ela está muito distante disso, em boa parte. A gente tem que pensar também que mais de 60% de tudo que vai para o aterro saiu das residências. Então a gente gasta muito, porque é por quilo que eles cobram, né? O convênio é firmado tá falando aqui, em cima do quilo. Imagina, a gente gasta R$170 mil por dia para matar uma área do equivalente a 30 Maracanãs para todas as próximas gerações. Então, vamos pensar de novo em sustentabilidade, e aí a gente tem os 3 pilares. Não é economicamente viável, porque gastar dinheiro para enterrar dinheiro é um problema de econômico. Não é socialmente justo. Nós estamos matando para todo sempre o espaço. A gente não está pensando em quem está ali, de uma forma que não dá para transformar em nada. Tentaram construir condomínio, explodiu. Fizeram pomar, está contaminado. Então não tem o que fazer nessa área de aterro sanitário. E não é ambientalmente correto, porque é para sempre. Morreu. Então a gente tem que assumir a responsabilidade de eu não quero ser um atuante. E aí sim começar a brigar com o governo público, que eu não produzo lixo, eu não pago imposto. Mas enquanto a gente tiver esse montante, nós estamos falando de um universo de mais de 90% das residências de Uberlândia que não faz nada. Então você tem que cobrar. Para ver se a gente pegar a Europa, pegar Estados Unidos, pegar todos os países que têm um índice maior, eles pagam multa se você não faz. Né? O Brasil ele fez o contrário, é todo mundo. Independente, todo mundo está errado, todo mundo vai pagar. Mas o cobrar pelo não fazer já vem há tempos. Só que e se daqui a um tempo para de cobrar? Será que a pessoa vai continuar não fazendo? Eu acredito que não, porque está pegando pelo dinheiro, não está pegando pelo sustentável. Então a gente tem que entender e criar situações de como transformar a nossa e as próximas gerações em agentes, em pessoas que assumem um compromisso. Porque a gente não pode acreditar que o universo aí eu não sei quantos que são, mas acredito que deve estar entre 100 e 200 mil políticos no Brasil,
é mais forte, ou 20 mil, não lembro, eu já vi esse número, mas eu não lembro, é mais forte do que 220 milhões de pessoas querendo fazer. Então, se a gente conseguir em sociedade, a gente obriga o poder público a fazer. Mas enquanto a sociedade não mostrar que quer, não vai acontecer. Porque eles também ganham para fazer isso, para gerir a cidade. Eles assumem o compromisso de tudo bem, estão pagando para a gente fazer. E aí a gente faz do jeito que a gente acredita que é da melhor maneira, com a qualidade técnica dos profissionais que a gente tem lá dentro. Mas se a gente, sociedade, decidir, não, eu vou dar o exemplo e eu vou cobrar, na hora que a gente tiver, eu estou falando de 10 mil pessoas, 10 mil famílias. Uberlândia, a média é 3,5. Então nós estamos falando de um universo de 35 mil famílias. 35 mil pessoas em Uberlândia, que assumiram o compromisso com a gestão de resíduos sólidos. Se a gente chega num montante de 100 mil, nós estamos falando aí de 10% da população rotativa que eles falam, né, que passa por Uberlândia, que é 1 milhão de pessoas. De IBGE, nós estamos com mais de 10%. Daí a gente consegue exigir que o poder público mude. Mas enquanto a gente for 0,1, a gente não tem força para exigir. Então, primeiro precisa da sociedade assumir o compromisso. E aí sim, a gente buscar. Ou torcer para que venha uma nova leva que tenha sustentabilidade como tema de princípio de governança. Porque o nosso não é, a nossa gestão hoje, né? Então, na hora que assumir isso, daí a gente vai conversar sobre sustentabilidade. O que eu espero é que a sociedade haja antes. Obrigue que assuma. Eu faço, minha cidade tem que fazer. E aí a coisa vai funcionar. E aí a gente vai ver projetos sociais que são legais e honestos. Olha a balança da honestidade do IP. A gente já recusou mais de 11 milhões de reais em dinheiro corrupto e conseguimos 70 mil reais do Ministério do Trabalho honesto. Então essa é a balança da honestidade. Então a gente precisa, né, de mudar isso. E é a sociedade que tem que exigir isso. Não, essa questão da compliance nas organizações é muito importante. A gente viu casos aí recentemente em Uberlândia de grandes empresas que tinham a questão de venda, né, de compra dessa especulação imobiliária dentro da Secretaria de Planejamento, porque assim, grandes empresas não têm compliance, e nós do terceiro setor temos nossas compliances internas, em colocar limites, de falar, não dá para você fazer parceria com empresas degradadoras, senão você cria justamente vínculos complicados. Sempre pegar recurso, é muito importante, todas as organizações têm que falar de onde vem seu dinheiro. É sempre, de onde vem seu dinheiro. Isso explica depois seu caráter e a forma que você vai atuar. Era uma coisa deixa eu contar daí, sabe? Ô, Tony, só também aproveitar para responder duas perguntas quando você for colocar já para emendar. Teve um questionamento da Natália sobre a questão do jeans, de recolhimento em Uberlândia, e teve da Cláudia também perguntando a questão do isopor em Uberlândia, essa questão da reciclagem. É um problema como o vidro também, né? O vidro também, hoje eu já também... Uberlândia é uma cidade vergonhosa. É uma cidade vergonhosa. Infelizmente, a gente está nesse momento, mas dá para mudar, porque o mundo é vergonhoso quando se fala de reciclagem. Então, imagina, se a gente fizer 15% da reciclagem aqui em Uberlândia, a gente está 5 vezes a média do mundo. Então, é vergonhoso o mundo. A gente está dentro. Uberlândia não existe reciclagem, existe atravessadores de reciclagem. Não existe a indústria da reciclagem. Mas no mundo existe tecnologia para reciclar tudo, inclusive fralda descartável usada na Alemanha, entra no asfalto e ela é térmica, então ela ajuda o asfalto. Então, para a tecnologia a gente tem. Falta investimento. Por que falta investimento? Não é uma área que gera um lucro absurdo, então a iniciativa privada não participa tanto. São poucos os que estão na iniciativa privada. E para o governo público não tem interesse. Então, por exemplo, vamos falar do vidro. O vidro ele é infinitamente reciclável. Ele transforma em vidro para sempre. A gente não precisava de fazer mais vidro se a gente tivesse consciência ecológica na coleta seletiva. Vidro vira vidro. Então, mas o que acontece? O vidro custa 3 centavos o quilo. Uma carga de vidro não paga o frete para mandar para Ribeirão Preto, que é onde tem a primeira usina de reciclagem mais próxima. Uberlândia movimenta 60% de tudo que passa no Brasil. É só uma capital logística do Brasil. Não era lógico a gente ter uma indústria de reciclagem aqui? Mas não existe. Então, a gente foi legal você falar, vou contar de onde vem o dinheiro da IP. Hoje ela é 100% mantida por pessoas físicas. Pessoas que doam serviço ou dinheiro para a ONG.
E agora a gente teve com o banco, com o prêmio do banco, uma das ações foi que aí a gente entrou para ganhar um aplicativo, o Monte Etna, que é uma ONG de tecnologia daqui, topou e está fazendo um aplicativo para a gente. Aí a outra ação era um espaço, porque a IP é pequena, a gente não pode aumentar a nossa capacidade de receber, porque a gente não tem espaço para triar. Então nós somos atrás de um galpão. E aí a gente conseguiu, com a prefeitura, o espaço, através da Secretaria do Meio Ambiente, o terreno. Não é dado, é o uso do espaço. E com o Ministério Público do Meio Ambiente, numa parceria honesta com o Breno Lins, a construção e a compra da máquina para transformar Uberlândia e o Projeto Recipe na primeira usina de reciclagem de vidro do Triângulo Mineiro. Então, agora a gente está nos trâmites técnicos, desenhando o projeto, fazendo toda a parte burocrática e legal para ficar certinho, e depois a gente prestar conta de um jeito legal para todo mundo ver como que é gasto e bem gasto o dinheiro público. Mas é isso, o dinheiro não fica com a ONG, o dinheiro vai ser sempre do dono do terreno, que é a prefeitura. Ele é sempre revertido, ele é sempre aplicado diretamente. Deixa eu ver nosso horário aqui. Não, estamos 19h23, imagina que a gente tem mais uns 10 minutos. E a pergunta do Dinhas não existe. Apesar da gente ter uma indústria de moda... Tem do isopor também, viu? Desculpa, tem do isopor também. Tá. Apesar da gente ter uma indústria de moda aqui em Uberlândia, não existe a logística reversa. Então, o sindicato da moda tem que querer, junto com os empresários, tem que querer para conseguir. Mas a tecnologia é brasileira, é de São Paulo, do jeans reciclado, chama... Ai, meu Deus. ETEX. A Dani sabe, que a Dani Rotelli, que é a madrinha do nosso projeto, ela sabe, me fugiu o nome do parceiro, depois eu te mando. Mas é brasileira, é só digitar no Google que vai achar também. A Osklen é uma das principais compradoras. Se você quiser uma calça jeans, é mais de R$600, R$800 uma calça jeans reciclada na Osklen. Na IP, você consegue por 180, a gente está fazendo a coleção, você vai sair por 180, 200, dependendo do modelo que você quiser. Então, por que a Osklen cobra tão caro? Porque não tem matéria-prima. E se eu perguntar para o Malaco, você quer uma calça dessa que economizou 12 mil litros d'água e essa que gastou 12 mil, a maioria das pessoas vão querer a que economizou. Então, eles colocam o preço mais alto para realmente ter menos venda e ser um produto de luxo, de quem tem a causa, de quem vive isso, né? Então, é mais ou menos isso que acontece no mercado. Se a gente criasse a logística reversa, ia baratear o preço do metro, a gente ia ter mais volume e ia ter um produto mais barato. Então, a calça jeans ela é totalmente acessível, precisa só de boas práticas da indústria da moda. O isopor é mais difícil. Isopor, hoje no Brasil, o pouco que é reutilizado em projeto social para fazer almofada, todo esse processo. Mas o isopor também, na Alemanha, eles usam na construção civil. Já existe tecnologia. Eu não conheço no Brasil, mas eu não conheço tudo. É tudo muito novo. Nós estamos falando de 15 anos para cá, a indústria da reciclagem no Brasil menos. De 8 anos para cá, que começou a ter tecnologia para gerar uma economia circular. Porque antes o produto era muito caro. Agora a gente está conseguindo disputar de igual para igual. Então, para isopor é mais difícil. Ele volta para o aterro sanitário. É o nosso segunda meta, é a gente conversar para fazer a reciclagem de isopor. O vidro é fácil. A maioria do vidro está na casa e em restaurante. Então, se a gente conversa com 2 públicos, a gente consegue um resultado bem legal e o vidro pode virar, por exemplo, quando a gente fala de economia circular. Vamos pensar, nós estamos no terceiro setor, então, uma parceria pública-pública. O governo tem que fazer casa popular. Ele compra azulejo, lajota, da indústria do segundo setor. Ele podia pegar um grupo de idosos, ou de mulheres que sofrem agressão doméstica, ou de adolescentes de baixa renda, de baixa classe social, ensinar a transformar o vidro em azulejo dentro de um projeto social e usar esse azulejo que sai do projeto na construção e abaratear a construção civil. Então aí a gente está gerando impacto, a gente está fazendo o produto circular, virar outro produto, e aí funciona. Então a gente vai começar com vidro, mas a ideia é ter uma aldeia Recipe, e aí vai ser um espaço com bioconstrução, feito de garrafa de vidro, para a criança poder ir e entender, igual aqui na IP. Quando eles chegam e vê energia eólica, energia solar, muro de garrafa de refrigerante, eles começam a camiseta de garrafa de refrigerante.
eles começam a tangibilizar a sustentabilidade, e isso é necessário. É importante eu ver uma telha ecológica, igual tem aqui na IP, para eu entender por que eu preciso reciclar a caixinha de leite. Senão eu nunca vou entender por quê, se eu não ver para onde que vai. Então, a ideia é também o espaço ser um espaço de educação ambiental, receber gente do Brasil e do mundo inteiro, igual a IP já recebeu. São mais de 17 países que já vieram para o Brasil para conhecer a nossa sede, porque é difícil ter tanta ação de sustentabilidade dentro de uma cidade. Normalmente a gente vê isso lá no IPEMA, dentro da mata, né? Isolado. A gente não, a gente quis trazer para o urbano. Então, eu posso ter um muro de bioconstrução? Pode. Tem super adobe, tem tijolo ecológico. A Ação Moradia tem uma empresa de tijolo ecológico que poderia, por exemplo, usar isopor. Mas eu não sei se usam. Não conheço o isopor. Eu estou estudando ainda sobre o isopor, mas é um dos mais baixos índices de reciclagem no mundo inteiro. E um dos produtos mais usados no mundo inteiro, assim como o plástico e o vidro. Então, vamos falar de vidro que ainda não tem por perto, depois a gente vai para isopor e plástico. Tony, eu vou propor o seguinte, o papo está muito bom, mas já deu a vizinha aqui dos 30 segundos. Vamos retomar de novo? Continuar mais um pouquinho? Porque tem até algumas perguntas aqui que eu anotei, já está acabando. A gente chama de novo e fica aí mais uns 20, 30 minutos, tá, pessoal? Pode. A gente tá bom? Porque o papo tá bom, eu tô vendo que tem muita gente. Gente, entra de novo, por favor, tá bom? Me dá 2 minutinhos que eu vou salvar essa live aqui, tá bom? Aí 2 minutinhos a gente tá retornando.